Pessoal, olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um Conexão Polidigital, esse programa que é oferecido pela Polidigital, uma empresa que oferece soluções de comunicação, uma plataforma de atendimento integrado com o CRM para o mercado de pequenos e médios negócios. E nós oferecemos esse tipo de programação para que nós possamos abranger, né, várias partes do conhecimento sobre gestão, informatização, tecnologia para esses pequenos e médios negócios no Brasil, para que eles possam melhorar as suas vendas, rampar os seus negócios, trazer mais eficiência. Então, esse é o tipo de papo que a gente tem trazido aqui cada vez mais. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, como sempre, com presenças ilustres, tirando a minha. Estou aqui como Timóteo, como apresentador, puxando aqui esse negócio. Primeira pessoa que está aqui conosco é o Gabriel, que é um dos fundadores da Poli, Gabriel Henrique. Pedi para ele se apresentar, por favor. Fala, Timóteo. Fala, João. Obrigadão aí. Eu sou um dos fundadores da Poli. Hoje estou na parte de parcerias, a parte mais estratégica. Anteriormente fui do time técnico, fiz muita parte do desenvolvimento da plataforma e agora estou mais tentando entender quais são as principais dores do público e levar a melhor solução possível para eles. Legal. E outra pessoa que está conosco aqui, que é nosso convidado especial deste episódio, é o João Olivério, e vou passar para que ele possa se apresentar muito melhor do que eu faria. Vai lá, João. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É bom estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Já conheço aí a Poli faz um tempinho, então tenho acompanhado o quanto vocês têm se desenvolvido, crescido, e quanto hoje está se tornando uma referência na área de atendimento aqui no Brasil. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo canal, tenho certeza que vocês vão se desenvolver ainda mais. Vamos lá, me apresentando, tentando apresentar um pouco rapidinho aqui, João Olivério, hoje 44 anos, pai da Lara, casado com a Paula, né, sou de São Paulo, e desde a época de colégio, faculdade, sempre muito voltado para a tecnologia, sempre com esse viés, programando, desenvolvendo, e de certa forma, botando a mão na massa mesmo, praticamente quando a internet começou no Brasil, por volta de 94, 95. Então, desde então, já tive empresa de criação de sites, agência digital, empresa de criação de apresentações, enfim, o que vocês imaginarem nessa área de desenvolvimento, como um todo. Comecei minha carreira efetivamente em consultoria, trabalhei na Accenture, na UI também, então foram grandes escolas para mim, para poder entender o que é trabalhar de forma consultiva, né, seja vendendo, seja desenvolvendo, mas até então, curiosamente, era mais na linha de desenvolvimento como um todo, né, como consultor de negócios, e especialmente, diria que 2010 começou a ter uma certa revolução na minha carreira, perto dos 30 anos, quando eu comecei a vender, vamos dizer assim, entender que vender era algo que não era tão trivial quanto simplesmente conhecer pessoas, me desenvolver. E aí que em 2010 eu tive a oportunidade de ser um dos pioneiros, aí, junto com meus sócios, no segmento de compras coletivas. Vocês são mais novos, não sei se vivenciaram tanto isso, mas quem está na minha geração, um pouquinho mais novo, com certeza viveu bastante isso. Então eu tive um dos primeiros sites do Brasil, o segundo site do Brasil, o primeiro de São Paulo, chamava WeGo, junto com meus sócios, e lá eu aprendi a vender no e-commerce, no B2C, no B2B também, porque a gente tinha que falar com as empresas parceiras e tal. Então eu vi como era difícil, né, a gente poder cruzar modelos de vendas diferentes numa mesma empresa e para um negócio que ninguém sabia o que era. Mas acho que a grande revolução para poder dizer o que eu faço hoje, efetivamente, é que em 2012 eu passei pelo fundo de investimento Rocket Internet, em que eu tive a oportunidade de liderar uma das empresas lá do grupo, na área de fidelidade, loyalty, e que, acima de tudo, foi uma grande escola para mim, para poder estar próximo hoje talvez alguns dos maiores empreendedores que a gente tem no país. Dito isso, em 2013 houve a oportunidade para eu assumir no Brasil, trazer para o Brasil uma empresa que vocês conhecem muito bem aí, que é a Zendesk. Então eu tive a oportunidade de trazer a empresa para o Brasil, ser o primeiro funcionário local aqui, e também atuar como um diretor comercial, como country manager, justamente, né, para trazer ao Brasil uma certa revolução nessa área de atendimento. Até então mal existia o conceito de multicanalidade, omnichannel, mas que a Zendesk foi um dos precursores nisso. Então, para mim, foi lá que efetivamente eu aprendi a vender de verdade, como eu digo, né? Baseado em pessoas, processos, tecnologia, né? Uma coisa muito voltada para a parte ferramental do que a gente precisa, e que vendas não é, como eu falei antes, não é simplesmente quem você conhece, trazer uma oferta legal, um produto legal.
Dito isso, lá eu pude aprender muita coisa, uma empresa global, uma empresa internacional. Tive a oportunidade de passar por outros negócios também, das quais eu destaco uma outra oportunidade parecida de liderança uma empresa global no Brasil. No caso, eu fui também Country Manager e Senior Sales Director da Indeed, Indeed, o maior site de empregos do mundo, né? Então, foi uma grande experiência também para mim, para poder colocar em prática muito do que eu sabia de Zendesk e também aprender coisas novas com uma empresa ainda maior e mais global do que ela. E desde então, né, de certa forma, em 2018, tive a oportunidade de ser convidado para tocar um projeto numa grande corretora de seguros. Estava passando por uma fase difícil, complicada, empresa de capital aberto, estava na fase de turnaround, né, de mudanças, e que foi para tocar um projeto, né, para vendas, inovação, era coisa de 2, 3 meses, fiquei 1 ano e meio, e pude perceber que tanto uma empresa maior, formatada como essa, quanto startups que eu encontrava por aí, conseguiu desenvolver vendas de forma muito parecida. Foi aí que eu desenvolvi uma metodologia chamada Sales as a System, que desde o meio de 2019, quase 5 anos desde então, em que eu atuo de uma forma simples, né, um roteiro, uma trilha muito bem definida, metodologia mesmo, estando toda semana, 1 hora, 1 hora e meia com cada cliente. Então, pude ver que realmente a gente consegue transformar a área de vendas das empresas simplesmente com um papel como esse, trazendo, como eu falei, a parte ferramental, estrutural, previsibilidade, tudo que uma empresa precisa. Desde então, já mais de 300 empresas em 5 países diferentes, mais de 5 países, e que hoje me permite, né, ser um especialista nessa área de treinamento, desenvolvimento de equipes de vendas, estrutura de vendas, e também, desde então, atuo em alguns conselhos consultivos, inclusive empresas aí da região, em Brasília, Goiás também, tem algumas aí da área, assim como também eu estou hoje dando aula no G4 Educação, já há quase 3 anos aproximadamente. G4 Educação hoje talvez a principal escola de negócio e empreendedorismo que a gente tem no Brasil. Então, nas imersões de vendas, produtos online, em company, então tudo que envolve isso. Então, acabo, né, o mundo de vendas, de treinamento de vendas, desenvolvimento de vendas, é o meu dia a dia, palestras, workshops, e também, né, mais recentemente, também eu tenho trazido empresas de fora, né, representado, seja como um referral advisor, enfim, como parceiro comercial, diversas ferramentas simples, fáceis de implementar, self-service, que certamente aumentam muito a produtividade, especialmente na área de vendas. Então, dito isso tudo, falei bastante coisa, né, mas acho que tentei, de alguma maneira, resumir um pouco o que é meu dia a dia. Então, enfim, basicamente respirando vendas e trabalhando com os negócios mais variados e diferentes o dia inteiro. Sensacional, estamos muito bem servidos. Desde já eu queria agradecer pelo aceite do convite, João. E eu falei aqui no início e esqueci, inclusive, do nosso tema, né? A minha ansiedade permitiu com que eu atropelasse aqui algumas fases e não falei que o nosso tema de hoje é formando um time de vendas campeão. Aqui nesse nosso bate-papo, para quem já conhece o nosso canal no YouTube, conhece o Conexão Poli Digital, nós já falamos de pós-venda, nós já falamos de CRM e nós já falamos de marketing, tanto na parte de gestão, quanto na parte de ferramentas que são tendências ou tecnologias que são indispensáveis para essas áreas, para que elas possam rodar de forma eficiente dentro da empresa, né? Então, hoje a nossa ideia aqui é trazer isso. Quando a gente fala de Poli, por exemplo, a nossa experiência é que grande parte dos clientes que procuram a Poli e tem, assim, um check de atingimos nossos objetivos através da Poli, são clientes que têm carências na parte de vendas, na parte comercial, seja no atendimento omnichannel, seja na gestão do atendimento. Então, a gente costuma ouvir e ter uma série de questionamentos ou ter uma série de dúvidas que os clientes têm, não só relacionada à plataforma, mas também à gestão, que podem ser solucionadas, que é esse nosso bate-papo de hoje. Então, para a gente ter um start aqui, João, eu queria entender um pouquinho, quando a gente fala de área de vendas dentro de uma empresa, a gente para começar ela, a gente fala lá de contratação. E é uma dúvida que surge demais e a gente recebeu ela demais, que é perfil de vendedor. Existe perfil certo? Qual que é a melhor forma de fazer contratação? E o que é a passada geral que a gente pode falar disso daí? É bom até para Poli isso daí, tá? Não, aproveitem, acho que nessas conversas que vocês têm, certamente são boas trocas, discussões e aulas para vocês também, obviamente, tem que aproveitar. Vamos lá, eu tenho uma visão muito, até simples demais quando a gente fala sobre contratação. Tá? Eu, naturalmente, vontade, garra, fome, aquela
gana de querer, né, se desenvolver em vendas, esse para mim é lugar comum, já é meio que pré-requisito. Então, assim, teoricamente, eu nem considero se não tiver já todo esse, vamos dizer assim, esse direcionamento. Então, rapidamente, a gente já consegue perceber quem está afim, quem não está, quem nasceu para isso, quem não nasceu. Mas o que eu gosto sempre de destacar, né, para não entrar no lugar comum de que isso é talvez a parte principal, eu foco muito na questão do raciocínio lógico. Tá? E, na verdade, duas coisas, raciocínio lógico e mentalidade esportista. Tá? Vou começar pela segunda primeiro. Mentalidade esportista, né? Eu tive a oportunidade de praticar vários esportes e tenho acesso a muita gente, né, de um nível muito bom, aí, um nível profissional, até olímpico, em relação a esportes, e existe algo mais nessas pessoas, que é assim, aquela ânsia, aquela expectativa de sempre querer fazer melhor o que já fez antes. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu gosto de clarear, porque hoje em dia existem milhões de modelos de remuneração, comissionamento, e até um conceito que muitos não vou entrar em detalhe para não parecer aula de novo, mas assim o conceito de OTR, On Target Earnings, que é um modelo muito novo ainda nascendo no Brasil, que ainda não mal chegou no Brasil, poucas empresas ainda efetivamente trabalham nisso, tá? Mas é um modelo em que você está sempre provocando a pessoa a fazer melhor, vender mais, mesmo que ela possa vir a vender mais, ganhar menos do que ela já ganhou anteriormente. Entendi. O que eu quero dizer com isso, né? Se hoje, por exemplo, um vendedor seu vende, hipoteticamente, R$100 mil no mês e ganha 10% disso, R$10 mil, beleza, uma bela comissão, legal. Daqui a um ano, ele não pode ganhar a mesma coisa, 10% pelo que ele vender. Certamente a meta do ano que vem, né, deve ser pelo menos 150, 200, qualquer número maior do que 100, vamos dizer assim, e que se ele bater a meta dele, baseado no 100%, ele vai ganhar os mesmos 10 mil, se for o caso. Esse é um modelo, não sei quantos vocês usam aí ou não, mas que ainda é difícil de você transicionar um modelo para outro, né? Por isso que eu entendo que muitas empresas ainda não adotaram isso no Brasil, mas quem está montando, desenvolvendo, quem está recomeçando, muitas vezes, é o modelo que eu mais recomendo. Por quê? Porque certamente daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai estar fazendo algo muito melhor, com muito mais condições, sua empresa é mais conhecida, você tem muito mais história para contar, track record e tal. Então, se você se acomodar, né, certamente você não vai conseguir se desenvolver. E não importa que a pessoa venda bastante, mas esse é um ponto que ela sempre está querendo se provocar. O que ela fazia, que nem eu falei, mentalidade esportista. Se antes ela fazia uma maratona, hipoteticamente, pessoa amadora, acho que faz umas 4 horas por aí, consegue fazer uma pessoa treinada. Na próxima corrida tem que fazer 3,59, 3,58, 3,57, não pode sossegar. E de cada vez tem que fazer com menos dificuldade. Esse que é o objetivo, até que chega um momento que você realmente não consegue se desenvolver mais. Aí é uma outra história, é hora de você, né, passar para uma próxima, né, que tem a hora que a gente também tem prazo de validade. Então, a primeira característica seria essa. Segunda, que tem a ver com isso, né, justamente, raciocínio lógico. Quanto mais lógica a gente tem, mais a gente consegue ter essa forma racional de pensar, mais a gente consegue desenvolver processos e revisitar, vamos dizer assim, aquilo que nos é pedido de uma forma mais inteligente. Fazer de forma mais inteligente aquilo que a gente faz. Então, provavelmente, quem não tem raciocínio lógico bem apurado, talvez nem consiga ter a facilidade de ser nem consiga praticar ser um esportista, tá, de um nível mais alto. Então, para mim, raciocínio lógico, assim, mesma coisa. Mas será que eu consigo fazer algo com alguma ferramenta, com um processo? Sempre questionar processos. Né? Acho que é uma coisa que eu não gosto de pessoas acomodadas, eu gosto de pessoas que são questionadoras. E o vendedor não pode ser acomodado, né? Não pode ser, sabe? E também tem que entender que, né, a acomodação tem que ser uma acomodação inteligente. Tá? Eu sou um pouco contra aquele vendedor, entre aspas, né, como a gente fala, vendedor clássico, né? Então, que é aquele vendedor que tenta ficar empurrando um monte de coisa, sabe? Para mim, assim, o vendedor tem que ser um vendedor, inteligente a ponto dele conseguir entender que não é ele que vai vender para as pessoas, mas as pessoas que vão comprar dele. Tá? Então, existem técnicas, existem modelos que você consegue desenvolver isso, por isso que cada vez menos eu acredito, né, nesses modelos que você fica, sei lá, quase stalkeando, bulinando, vamos dizer assim. Você acaba sendo até agressivo com os clientes, porque você só tende a queimar o filme, ao invés de fazer, né, isso acontecer. Então, eu acho que são esses pontos que eu olharia, sabe? Especialmente, e obviamente, né, acho que são pessoas, acho que isso daí já está muito alinhado, né? Naturalmente são pessoas com capacidade de serem treinadas e gostarem de se desenvolver. Eu acho que a geração atual, a gente pode ter várias falhas aí, várias
críticas contra outras gerações e tal. Mas hoje, os acessos que a gente tem, né, mesmo no G4, há 5 anos não existia G4, há 10 não existia, acho que nenhuma dessas plataformas de educação, talvez até menos tempo. Então, hoje, os acessos que você tem, né, mesmo o meu negócio, né, imaginar que alguém me contrataria para poder, né, ficar dando apoio, sendo um advisor, um conselheiro, alguém que fosse apoiar, não imaginaria isso acontecendo há alguns anos. Né? Eu mesmo, quando estava nos meus 20 e poucos, 30 anos, eu não tinha quem recorrer, talvez a pai, tio, algum primo mais velho, algum chefe. A gente aprendia muito com os nossos líderes, chefes, mas a gente não tinha a diversidade, né, e a pluralidade de conteúdos que a gente tem hoje, né, a nosso acesso de uma forma muito fácil. Né? Então, só de podcast, olha quantos a gente tem aí, né, que são muito legais, que valem muito a pena. Então, enfim, acho que são essas duas características. Poderia colocar milhões de outras características, mas acho que essas duas já reforçam bem o que eu acredito para contratar um vendedor. Perfeito. E, João, você com um olhar treinado, provavelmente identifica essas características até facilmente. Mas quais são as suas dicas para um gestor novo procurar esse profissional? Quais perguntas devem ser feitas? Quais desafios para o candidato tem que ser realizado? Olha, se você não tem, às vezes, né, como que eu vou provocar, né, de repente, o potencial candidato? Raciocínio lógico, a gente tem uma série de exemplos aí, até de domínio público, né, muitos testes, tem muitas, né, eu até brinco, tem eu lido, imagina, né, se eu estou falando só desse meu modelo de metodologia, são mais de 300 empresas, né, em menos de 5 anos. E muitas delas eu lido com 2, 3 pessoas, às vezes até mais. Então, você imagina que deve ter passado por mim tranquilamente umas, sei lá, 700 a 1.000 pessoas só nesse modelo. E, invariavelmente, encontro pessoas jovens, velhas, com vícios, né, de vendas e tudo mais, então eu tenho que tentar tirar um pouco disso. E quando eu percebo aquele perfil clássico do vendedorzão clássico, eu acho que é só no gogó, sabe, que há 30 anos eu faço a mesma coisa, eu gosto de provocar raciocínio lógico, eu gosto de um exercício que eu gosto de fazer um desafio de sudoku com essa pessoa. Sudoku é um exercício, é um jogo, não vou dizer que é fácil, né, você dominar, desenvolver, mas é um jogo basicamente com 3 regras, né, para quem conhece, né, você não pode repetir os mesmos números numa mesma linha, na mesma coluna e dentro do quadrante. Simples assim. A partir daí é um jogo maravilhoso, poderoso. Então, o que eu faço com muita gente? Falei, quer começar a aprender raciocínio lógico? Vai fazer um jogo de sudoku. Então, daqui a uma semana, treine, né, que eu quero que semana que vem, no nosso horário, a gente vai jogar e você vai ganhar de mim. É o que eu sempre falo para as pessoas. E ela tem que ganhar de mim, porque o que eu estou olhando nesse desafio? Primeiro, se a pessoa tem... se ela é uma pessoa minimamente interessada. Se eu trouxe um desafio para ela, e eu falei que ela vai ganhar de mim, ela tem que fazer de tudo para ganhar de mim. Estou desafiando ela, que eu sei que se uma pessoa aprende isso, é desafiada e se desenvolve, ela pode fazer qualquer coisa. Né? Ela pode começar a aprender a programar, pode começar a aprender a vender, a ser gestor, pode um monte de coisa. Né? Eu conheço hoje pessoas maravilhosas aí, jovens de 21, 22 anos, que, sabe, tem um conhecimento muito maior do que eu tinha com 31, 32 ou até mais. E você conversar de igual para igual. Então, são pessoas interessadas. Então, quando eu trago esse desafio, eu já trouxe para dezenas de pessoas, eu reparava o quanto que a pessoa realmente se dedicou. Às vezes ela me pergunta, João, baixei um aplicativo aqui para facilitar. Pode usar o aplicativo, não tem problema. João, estou vendo aqui um site no YouTube, descobri, você sabia que isso? Eu vejo o interesse da pessoa, porque a gente tem contato, né, frequente, semanal e tal. Isso eu estou falando, né, com o pessoal com quem eu lido já no dia a dia, mas seria aplicável no negócio de vocês. Que mais? Eu vejo o quanto ela se dedicou. Eu já tive situações que eu percebi claramente que a pessoa não treinou, não se dedicou, e aí, quando eu faço o desafio, eu contra a pessoa, eu olhando a tela dela, tá? Então, para ver justamente se ela está caminho bom. E a gente fazendo o mesmo jogo, óbvio, né? Que em alguns casos, a maioria dos casos, eu sei que eu vou ganhar dessa pessoa, então eu posso olhar o dela, ela está me dando spoiler, mas eu estou preocupado em garantir que eu vou terminar também, né? Mas sabe o que é curioso? Eu lembro de ver, só de observar isso, eu observo o olhar da pessoa e a tela dela, eu vejo que a pessoa, uma hora ela trava, né? Tem um caso clássico que a pessoa travou, né? Então, onde ela vai? Ela não sabia das 3 regras. Sabia do básico, sabia da linha, sabia da coluna. E o quadrante? Você não consegue resolver. Então, você tem que ir atrás, tem que estudar, tem que se dedicar. É um exercício ultra simples. Aliás, vale quaisquer outros exercícios que vocês queiram fazer. Já tem vários assim que vocês podem
aplicar, assim, alguns mais conhecidos. Tem alguns de adivinhação, né, tipo, quase como se fossem aqueles desafios psicológicos também, né, de que você pode fazer. Então, eu gosto de estimular exercícios de raciocínio lógico, especialmente a partir daí. Tá? E a partir, como eu falei, né, a partir de um exercício desse, eu consigo ver milhões de outras características dentro disso. Eu acho que, quando eu começo a falar com alguém, né, acho que uma outra coisa importante é o que a pessoa consome, o que ela lê, diz muito para mim também. Tá? Então, a pessoa começa a falar sobre vendas, começa a falar de meia dúzia de lugares comuns, palavras aí que todo mundo repete, clichês, ou falando, né, que segue alguns gurus de vendas aí, que tem muito de guru e pouco de vendas, né, na maioria dos casos. Então, acaba que isso não me convence também, tá? Então, assim, eu já começo a entender quanto que essa pessoa, ela realmente está só falando por falar algumas coisas, quanto que ela está afim. Então, quanto mais a pessoa for, né, direcionada, lógica, estruturada, para mim, melhor. E, obviamente, seja uma pessoa treinável, né? Acho que isso, aquela frase que é mais um clichê que a gente ouve, como é que contrate de caráter, treine habilidades, para mim é fundamental. Acho que é uma dica também que eu dou para desenvolver essa questão na hora de contratar as pessoas. Show, legal. E depois que está contratado, você falou muito bem aí de guru de vendas, e aí a gente tem visto cada vez mais na internet a venda de scripts prontos que funcionam para qualquer negócio. E eu acho uma armadilha. Eu que trabalho com venda há muito tempo também, porque tudo que a gente está falando aqui, mesmo de perfil de contratação, ele é uma base, porque todo vendedor tem características comuns, mas para negócios diferentes, você tem vendedores que precisam de habilidades diferentes, né? Mas da mesma forma, quando a gente fala de script de vendas, não tem uma receita de bolo que você vai aplicar e sua conversão vai crescer 50%. Mas quais seriam os passos que o gestor barriga verde ali, né? O gestor novato acabou de contratar a equipe com essas dicas que nós passamos aqui e agora ele precisa elaborar um bom script de vendas para o negócio dele. Quais são os passos que podem ser comuns a diversos negócios que ele pode aplicar para a criação de um script de vendas efetivo? Tá, vamos lá. Eu acho que você falou muito do que eu iria comentar, então até vou talvez refrasear, vamos dizer, essa palavra script de vendas, né? Até nas aulas que eu dou, eu sempre pego um exemplo de eu sempre digo que um script, um roteiro, vamos pensar, vou dar uma exagerada aqui, pensa num modelo como os famosos e clássicos call centers, né? Que eu sei que tem melhorado bastante, mas ainda às vezes carecem, não da tecnologia, mas carecem de entender o que realmente funciona, do que está por trás. Então, quando eu falo de scripts, né, no caso, usando esse termo que você falou, eu associo muito com aquela situação de que quem tem o domínio da venda é a empresa, né, então ela quer vender do jeito dela, não importa o que a outra pessoa tem do outro lado. Então, quantas vezes, né, vocês devem lidar com isso todo dia, a gente não vai querer, eventualmente, falar num atendimento com uma empresa qualquer, e a gente vê que a gente tem que seguir o roteiro dela, o script dela, e não ela seguir o que a gente quer trazer. Naturalmente, né, vocês são pessoas esclarecidas, têm acesso, sabem conversar, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade, não são tão esclarecidas assim. Então, para essas, o ideal, quanto mais a gente orientar, melhor. Mas eu digo assim, tudo que for transacional, simples, né, a gente pode robotizar, pode simplificar, como, por exemplo, uma segunda via de uma conta, por exemplo, tá? Então, é um exemplo que eu sempre dou. Segunda via de uma conta, quanto menos pessoas eu falar, melhor. Então, se eu tiver um chatbot, um atendimento, uma ligação, um scriptzinho funciona muito bem. Já demandas que são específicas, aí já começa a complicar. Por isso que eu falo o seguinte, eu não gosto de criar scripts, às vezes, né, com essa palavra, mas eu gosto de criar, talvez, trilhas, vamos dizer assim, ou criar uma base, tem uma palavra melhor que está me fugindo agora, mas criar vamos chamar de uma base, em que a partir daí a gente consiga ter um poder de personalização, de tratamento e assim por diante. É o que eu sempre falo, no modelo que eu falo do esqueleto e das pessoas. Por dentro, todo mundo é esqueleto, né? Então, teoricamente, se não tiver nenhuma anomalia, todo mundo é igual. É 2 braços, 2 pernas e assim por diante. Então, esse que seria o script, é uma base para que a gente precisa. Porém, por fora, você tem a pessoa que é mais alta, mais baixa, que é gordo, magro, pessoa que tem origem asiática, africana, europeia, enfim, tem mulher, homem, tem todos os perfis que a gente pode imaginar. Então, se a gente tem perfis diferentes para pessoas diferentes, por que a gente precisa seguir o mesmo script? Então, vocês podem ter certeza, e não é também só clusterizando, só você separando em territórios.
Não é porque uma empresa grande, por exemplo, com outras empresas grandes, no mesmo segmento, que eu vou ter que vender da mesma maneira. Não é bem por aí. Sabe, eu tenho que entender que eu tenho uma base que vai ser correlato, similar a todo mundo, é o nosso esqueleto. O restante eu tenho que entender onde que eu posso ganhar para cada um. Tá? Tem segmentos, por exemplo, que sempre que eu falo de atividades de vendas, mesmo de prospecção e outras frentes que eu trabalho, coisas que são mais roteirizadas, eu sempre parto de uma base parecida, mas a partir daí é uma comunicação, quanto mais one-on-one, mais a pessoa perceber do outro lado. Existe uma pessoa falando uma linguagem humanizada, melhor. O problema é quando você quer colocar script para tudo. Por isso que assim, se você está num determinado atendimento, você sabe que você não dá para você atender todo mundo de uma forma humanizada, por exemplo, ou não dá para você vender para todo mundo um a um, como se você estivesse digitando cada texto, cada informação, mas tenta ver o que é comum a todo mundo, o que você gostaria de fazer, e a hora certa de trazer a humanização para isso. Tá? Então, como eu trabalho também, tudo que eu faço, né? Por isso que script, para mim, talvez é um termo que eu não sou muito fã, tá? Mas assim, eu não sei, até o final dessa conversa eu vou achar uma palavra melhor, tá? Que nos defina, mas assim, é quase como um direcionamento que a gente vai ter. Tá? Então, esse direcionamento, sim, eu faço muito caso a caso, e aí eu tenho 1 bilhão de variáveis, mas nunca aquela coisa roteirizada que não posso fugir. Tá ótimo. E, Gabriel, você estava desde o início da Poly, eu cheguei já com a casa muito bem arrumada. Quais foram os principais desafios de venda no início da empresa? E essas dúvidas podem ser comuns a negócios que estão nos assistindo aqui hoje. Quais foram os principais desafios de venda que vocês viam na época? Perfeito. Eu acho que o primeiro desafio de uma empresa pequena é que não existe um time de venda, né? O criador geralmente faz tudo. Então tem que vender, tem que prestar suporte, tem que olhar a parte financeira, tem que ver os problemas que estão ocorrendo, né, tecnicamente, e até ter uma estrutura mínima para aí sim ter algumas pessoas dedicadas. Então, entender esse processo e conseguir saber que é uma etapa e logo em seguida você vai conseguir ter recursos para crescer o time, e aí sim pensar em uma estrutura, trazer um gestor de alto escalão, como o Timóteo, para conseguir organizar a casa e estruturar os processos e afins, assim como o João falou, né, não é interessante um script quase que robotizado, mas entender minimamente um processo onde que cada um pode ir, onde que as próximas pessoas que entrar na sua equipe conseguem atuar, sem precisar sempre voltar para o gestor, sempre voltar novamente para o fundador. Cara, o que eu tenho aqui liberdade para negociar, o que eu tenho liberdade para atuar para o meu time, para o meu cliente, é algo que eu entendo bastante importante. Entender as etapas, onde você está, e começar aos pouquinhos saber, olha, qual que é o próximo degrau e o que eu preciso fazer para chegar lá. Uma parte muito importante também que nos ajudou muito foi conversar com pessoas que já viveram bastante essa experiência. O próprio João foi um mentor nosso por bastante tempo, e outras pessoas que também estavam vivendo uma dinâmica mais parecida com a gente, que está no próximo degrau. Não precisamos ir também no topo da escada e falar com o João, né? Mas o cara que está um pouquinho na nossa frente, que está 6 meses adiantado, provavelmente até é melhor, porque ele sabe exatamente a dor que você está enfrentando nesse momento. Então, trocar ideias, saber qual que é o próximo passo, e criar um plano para ir degrau por degrau, talvez seja a melhor dica que a gente pode dar. Show. Legal. Boa. E a gente... Pode falar aí, João. Não, boa, só concordei com ele. Legal. Eu acho que falando, inclusive, de novos negócios, e negócios que são recém-criados, né? E novos gestores de venda também, para o negócio que está começando. Comecei meu departamento de vendas, a gente falou muito disso no nosso bate-papo sobre CRM, é possível que a gente repita algumas coisas aqui, mas falando especificamente do gestor comercial. Quais são as ferramentas, e aí a gente fala aqui de ferramentas, tanto ferramentas, esquemas, ou então mesmo tecnologias, mesmo softwares, que o gestor precisa lançar a mão deles para fazer uma gestão de vendas, uma gestão comercial eficaz. Se ele quiser um time bem estruturado, que vende e bate meta, quais são as ferramentas hoje que são comuns à maioria das equipes comerciais que hoje o gestor precisa ter, João? Boa. Essa é uma pergunta simples e a resposta pode demorar algumas horas, mas obviamente a gente não tem todo esse tempo.
Mas é uma pergunta, enfim, das mais importantes que todo mundo deveria se fazer ou deveria considerar na hora de começar o seu negócio. Primeiro ponto, né? Acho que uma coisa que as pessoas têm que entender é que vendas e produto, área de produtos, operações, tem que estar sempre muito alinhadas, muito próximas. Tá? Eu já estou cansado de ver empresas que começaram, que estão desenvolvendo produtos que demoram 800 mil anos para querer começar a vender. Tem dois problemas nisso. Primeiro, né, a pessoa acha que sempre em busca do produto ideal, e todo mundo, né, já nasce sabendo do conceito de MVP, né, de produto mínimo viável. Então, vamos, né, não somos nós que estamos falando, tem pessoas muito mais experientes, é um conceito já muito tradicional que a gente tem que levar a cabo, né? Se você já tem um produto mínimo viável, coloca ele no mercado e começa e coloca para ver como que o público vai sentir, né, a reação. Até porque se você, imagina, vocês têm aí milhares de clientes e, né, são uma das dezenas, talvez centenas de soluções similares que existem. É lógico, cada uma tem os seus prós e contras. Olha o que tem de espaço por aí, que tem de mercado. Então, se vocês demorassem mais ainda para colocar o produto em prática, ou achando que até em busca do produto perfeito, nisso o cliente já está olhando para outras opções, sabe que o custo de mudança é muito grande. A primeira coisa é, não tenha medo de colocar seu negócio de pé no ar, e isso eu vi de empresa que começou, levantou grana e depois faliu sem ter uma venda sequer, não está no gibi, tá? Acreditem, se quiser, tem muito disso, tá? Eu acho um absurdo. Então, a primeira coisa é vendas desde o D0, de preferência, já entenda, crie o produto pensando como você vai vendê-lo, tá? Essa acho que é a primeira dica, a primeira ferramenta, entre aspas, né, que eu sugeriria. Em termos de ferramenta mesmo, tem que entender que existe um conceito, um termo que as pessoas as associam mais como empresas muito grandes, que é o conceito de previsibilidade, de forecasting. Então, entender efetivamente, assim, desde o início, desde o D0, começou a vender, é você fazer perguntas relacionadas a isso. Eu sempre dou uma dica muito simples, é o conceito de quanto e quando, quando a gente fala de previsibilidade. Se você perguntar toda semana, no mesmo dia que você estiver levantando essa informação, tanto com essa equipe, com seus dados e tal, tenta colocar quanto, né, responda essa pergunta, quanto eu irei fechar este mês, ou esta semana, ou este trimestre, enfim, aquela data que faz sentido para você. Mas coloca, sempre mês funciona bem. Então isso é uma ferramenta, na verdade, tem toda uma ferramenta por trás, eu já desenvolvi alguns frameworks nessa área de previsibilidade, forecasting, mas acima de tudo, e até se vocês quiserem, posso até disponibilizar para o público de vocês, não tem problema nenhum, mas assim, são uma ferramenta para você colocar e aplicar o conceito de forecasting e previsibilidade desde o primeiro dia que você começa a vender. Eu conheço empresas gigantescas, hoje mesmo eu fechei um grande cliente que não sabe responder essa pergunta, eles faturam na casa aí já de 9 dígitos, mais de centenas de milhão, e eles não têm essa resposta nem na ponta da língua, nem nas ferramentas. Então, é super comum, tá? Especialmente no Brasil, infelizmente, culturalmente, em termos de vendas, a gente ainda está muitos anos-luz aí de distância dos países mais maduros, como, por exemplo, Estados Unidos. Mas é um potencial bom também, né? Se a gente tem muita empresa que cresce, desenvolve e não tem as melhores ferramentas, melhores práticas, imagina se eles tiverem. Então, né, quanto mais eu puder ajudá-los, melhor para mim também. Mas, e aí um ponto para poder fazer previsibilidade acontecer, e a gente fala de uma ferramenta mesmo aí nesse caso, é o CRM. Né? Não dá para se viver sem o CRM, e mesmo o CRM não é uma coisa só, escolhe uma ferramenta aí, qualquer e tal, não, a pessoa tem que entender quase que a semântica de como que funciona o CRM, para que serve. Eu sempre gosto de dar a seguinte recomendação. Muita gente confunde CRM com RP, com BI, algo do tipo. E aí, eu explico de uma maneira muito simples, né, por que essa ferramenta é importante. Enquanto o RP e o BI são ferramentas que te trazem histórico, dados, informações, eventualmente, para que você venha a tomar decisões, a diferença é que um CRM, além de fazer isso tudo, em geral, ele também diz para você o que você tem que fazer naquele dia, naquele momento e tal. Você preencheu, colocou próxima atividade, colocou dados de fechamento, colocou tudo aquilo que você deve colocar numa ferramenta como essa, ele vai dizer para você quais são suas atividades, como você se organiza, se estrutura, e aí a coisa que mais as pessoas negligenciam ou desconhecem é o quanto que atividades relacionadas em vendas e tempo estão conectadas.
Então, uma situação dessa, trabalhando direitinho, o CRM dizendo para você o que você tem que fazer, você evita a perda de tempo, evita a procrastinação, aumenta a sua produtividade. Consequentemente, você tendo mais produtividade, você tem mais tempo, você tem mais vendas. Então, isso tudo acaba sendo muito lógico. E não é difícil colocar, né? A gente fala aqui de uma maneira bonitinha, legal, mas é muito simples você começar a colocar isso em prática. É que eu falei, é uma coisa cultural que às vezes a gente não aplica. Então, acho que seriam essas ferramentas que eu colocaria desde o D0. Que legal. Mais alguma ferramenta que você pensa aí, Gabriel? Eu acho que é uma espécie de um framework, né? Pessoas, processos e tecnologia. Você tem que escolher boas pessoas, definir um processo que encaixe para o seu momento de vida e aí começar a aplicar a tecnologia para as coisas funcionarem, seja com CRM, seja com sistema de gestão de atendimento, caso você vá conversar com muitas pessoas e assim por diante. Eu adiciono sempre mais 2 pontos a esse tripé, que eu já falei para vocês aqui, que é a preocupação com raciocínio lógico e com previsibilidade. Então, são só pessoas, processo, tecnologia, legal, né? Se tivesse 5 pontos, né, ele tende a ruir menos se um deles não estiver bem trabalhado, mas assim, para mim, eles têm que estar presentes também, senão a gente não consegue se desenvolver. Senão não adianta, para onde que a gente está indo, né? Previsibilidade vai ajudar a gente a trazer o norte, né? Se a gente está prevendo fechar o número X, que é bem abaixo da nossa meta, se a gente sabe disso, mesmo que não seja uma boa notícia, a gente pode trabalhar com marketing, a gente pode trabalhar com a área de customer success, pode saber onde a gente consegue trazer mais essa receita, né? A gente consegue trabalhar também questões de produção, no caso de vocês, né? Certamente a parte de servidores, né? Tem que ser muito bem mapeada também, capacidade de atendimento, né? Então, isso tudo tem que estar muito claro, então por isso que previsibilidade é fundamental e a gente só consegue desenvolver isso também se tiver um bom tratamento da questão de raciocínio lógico. Show. Né? E tem uma pergunta que ela é comum a todos esses nossos encontros, né? Pelo visto, obviamente ela é muito relacionada ao nosso negócio, mas ela é importante para trazer na cabeça do nosso ouvinte isso daí. E é também uma dúvida que ela costuma surgir muito, principalmente na empresa que está crescendo, né? Que é o conceito do Omnichannel. Você vai saber mergulhar muito bem nele pela experiência que você já tem, né, João? Mas assim, a pergunta generalista é, a gente precisa estar em todo lugar mesmo? A gente precisa estar em todos os canais possíveis? E ela surgiu quando a gente falou de pós-venda, surgiu quando falamos de CRM um pouco, e surgiu quando a gente falou de marketing, né? Quando a gente falou com o Collins, se a gente precisa estar em todo o canal e o cliente precisa ter todas as pontes de acesso. Ela parece tendenciosa a pergunta, mas todo negócio precisa estar em todos os canais disponíveis, e aí no tocante a vendas, todo negócio precisa buscar estar no máximo de canais possíveis para atender o cliente, todo negócio precisa buscar ser omnichannel? Eu acredito que sim, né? Acho que hoje a gente tem que estar onde, né? Fazer um clichêzão aqui, a gente tem que estar onde o cliente quer, né? Onde o cliente nos demanda. Então, pegar meu exemplo particular, né? Eu gosto de redes sociais, né? Procuro, né? Eu sei que tem um potencial muito grande, especialmente aí, né? Hoje eu sou muito heavy user de LinkedIn, por exemplo, né? Então eu tenho tudo isso muito bem estruturado, conectado, mas, por exemplo, Instagram é algo que não é muito do meu feitio do meu dia a dia, porém, né? Especialmente por conta do perfil dos alunos do G4, do próprio G4, eu até brinco, né? Que como eu faço uma imersão presencial, né, por mês, em geral, eu brinco que o Instagram ele abre e fecha em um fim de semana, vamos dizer assim. Então, muito para estar onde o aluno, né, potencial cliente, né, não deixa de ser cliente, o potencial cliente dos meus negócios também, onde ele está, né, porque para ele é importante, né, aparecer, divulgar, né, dizer onde está, se vincular a uma marca forte, né, de respeito, como o G4 tem se tornado uma love brand. Então, esse é um exemplo até pessoal em relação a isso, mas certamente a gente tem que estar em todos os lugares, né? Eu mesmo, hoje eu criei, não lembro se eu já mostrei para o Gabriel, mas eu criei a minha própria engenhoca aqui, vamos dizer assim, de Omnichannel, né, que eu consigo saber, né, eu consigo monitorar todas as redes onde eu estou, através de palavras-chave, através do que as pessoas têm procurado, buscado. Enfim, eu falo engenhoca porque eu conectei vários players diferentes aqui, que mandam WhatsApp, Instagram, LinkedIn, então eu consigo ter uma visão completa de cada pessoa que vem falar comigo. Como eu falei para vocês, sempre que eu estou interagindo com alguém, eu busco trazer o lance da pessoalidade, sou eu que estou conversando e nunca um robozinho, né, uma automação, porque acho que perde essa característica. Acho que não é porque a gente é multicanal que a gente precisa ser, né, vamos dizer, robotizado, que a gente perca essa, que a gente seja mais frio em relação a isso.
Tá? Então, para mim, sim, acho que é importante que a gente esteja. A área de vendas é fundamental. Né? Até almoçando hoje com um amigo meu que, né, para você ver como até na questão pessoal, ele mesmo está disputando uma vaga super importante numa empresa bacana, ele pediu meu aconselhamento, e o pessoal que está trabalhando com a equipe buscou ele pelo LinkedIn, escreveu ele pelo LinkedIn, e ele demorou 2, 3 semanas para responder, podia ter ficado sem a vaga, porque ele não é, ele acha que não precisa, não é importante e tal. Mas assim, você tem que estar em todos os lugares, todos os canais, onde seu público está, onde seus interlocutores estão. Então, assim, eu acho fundamental. Mas, de novo, tem que entender onde cada canal vai te ajudar mais, onde cada um deles vai ser mais importante para seu desenvolvimento e que você possa, né, de certa forma, investir mais o seu tempo, os seus recursos para isso. Mas não precisa também chegar atirando para todo mundo, não é porque alguém falou que ter um canal no Instagram, no TikTok é legal, você tem que começar a fazer dancinha o tempo todo. Não é por aí também, sabe? Tem que se estudar muito bem o potencial de cada um. E sim, quanto mais você conseguir estar presente e que isso reverta, né, numa questão de imagem positiva ou mesmo na geração de oportunidades, acho que tem que sempre estar alerta, sim, sabe? Porque hoje oportunidades são imensas que existem por aí. Legal. E falando de ferramenta, falando de tecnologia, falando de Omnichannel e até CRM, que o João citou. Um momento importante aqui que a Poly tem essa ferramenta para você, aí que está nos assistindo, você que já utiliza a Poly também. A Poly, ela pode ajudar muito o seu negócio, porque hoje nós somos uma plataforma de gestão de atendimento digital com CRM integrado. Então a Poly tem buscado cada vez mais difundir um conceito que ela é pioneira no mercado, que é o UCE, que é o Universal Customer Experience, que nós queremos acompanhar toda a jornada que um cliente passa por dentro de uma empresa. Então nós começamos essa jornada lá na captação do cliente, no marketing, da captação de leads. A Poly tem ferramentas específicas para captação de leads. Em sequência, a gente tem o atendimento, a centralização de chats, né, de atendimento, para que vários atendentes possam atender em um só número, numa central, né, e possam ter um atendimento, como o João citou, humanizado, mais automatizado, que adiante processos, e você possa atender WhatsApp, Instagram, Facebook, webchat, tudo em um só local. Fazer esse atendimento, automações, a gente tem também o PolyPay, que é uma ferramenta para que você possa criar catálogos de produtos, carrinhos, e receber do seu cliente dentro da plataforma. Gestão de vendas, conseguir ver quantos atendentes, quantas pessoas cada atendente seu atendeu, quantas vendas cada um fez, para que possa melhorar a sua gestão comercial. E nós temos também um lançamento recente, que é o nosso CRM, que é fundamental, como a gente tem falado aqui, para gestão de clientes, para gestão de carteira de clientes, tanto na parte de marketing, quanto na parte comercial, quanto lá no pós-venda. O CRM é de suma importância para você controlar as suas vendas, para você controlar a sua carteira de clientes. E hoje, aqui nesse nosso papo, nós temos um QR Code aí na tela e nós temos aí, para quem tiver pronto para essa experiência e entrar em contato conosco lá e ler esse QR Code e falar conosco lá, tem o cupom aí também, vai ter 50% de desconto na primeira mensalidade da Poly. Você entra lá, conhece, conversa com o nosso atendente, ele vai te apresentar a nossa plataforma, vai mostrar todos os detalhes que podem ser personalizados para o seu negócio, e até dia 30 de abril, você tem 50% de desconto na sua primeira mensalidade, se fechar conosco, vindo desse bate-papo, desse podcast nosso. Então, oportunidade imperdível aí para vocês. Achei que era um momento oportuno de fazer essa fala aí, mas eu queria passar primeiro aqui para o Gabriel, João. O comercial é sempre um assunto extenso, rico e infinito. Então, nós teremos que desdobrar em parte 2, 3, 4, 5, essa nossa conversa aqui, né, que ela foi muito boa, mas a gente tem uma série de assuntos que a gente queria entrar e precisa entrar futuramente, mas a gente desdobra isso para outros bate-papos. Mas eu vou passar primeiro para o Gabriel, para ele fazer as considerações finais que ele acha de tudo que a gente conversou aqui, principalmente de como essas ferramentas e o que o João passou aqui pode ajudar. Ajudou a Poly e pode ajudar outros negócios aí. Suas considerações finais sobre o tema. Perfeito, acho que o papo com o João foi fantástico, como sempre, né? E acho que é importante agora a gente ouvir um pouco de quem está
assistindo, entrar em contato com a gente diretamente e falar quais são as dores, o que a gente ainda não tem e que poderia desenvolver para atender da melhor forma possível, e eu me coloco à disposição. Então, vocês podem procurar ali pelo LinkedIn, pelo próprio número nosso dentro da Poly, que eu quero ouvir, entender quais são os principais desafios e, assim, encaminhar a melhor solução possível. Legal. E, João, suas considerações finais sobre a formação de um time de vendas campeão, um time de vendas que bate meta. Tem que dar tempo de reverter. Acabou só o primeiro trimestre, tem mais 3 jogos aí pela frente no ano de 2024 para fechar o ano com chave de ouro em vendas. Quais são as suas considerações finais aí? Vamos lá. Primeiro, assim, que vendas é muito mais simples do que a gente imagina, é a gente que complica, tá? Então, acho que parece uma coisa óbvia, trivial, mas é uma das maiores verdades que eu conheço. A gente acaba complicando mesmo. Não negligencie as ferramentas que existem, os processos que existem. Eu sempre faço uma comparação. Pô, se a gente tem, né, alguns países, aí vamos falar de países, né, porque fica mais fácil para elucidar, né, que são mais maduros do que nós aqui, mais estruturados, né? Sempre um exemplo mais claro é os Estados Unidos. Se eles são escolas de vendas, né, tem empresas como uma Salesforce que criou o conceito de vendas, né, da forma que a gente conhece hoje. Vamos procurar essas referências também, né? Muitas vezes a tradução que a gente tem aqui, né, ou demora muito a chegar, né? Tem muitos processos que eu vi há 10 anos quando eu estava na Zendesk pela primeira vez, que muita coisa não chegou ainda por aqui. Meu papel é até tentar, de alguma maneira, evangelizar, tratar isso, mas eu sei que é difícil, né? O Brasil é muito grande. Mas, assim, procurar informações, procurar referências, buscar as referências certas, tá? Então, e assim, como eu falei, não negligenciar aquilo que a gente tem, respeitar a CRM, respeitar a previsibilidade, começar a colocar isso em prática. Você não sabe como fazer, começa a procurar, né? Não somente o apoio de vocês, eu posso apoiar no que precisar também. Enfim, então, sempre aí entender que, né, que vendas, e acima de tudo, vendas é o coração da sua empresa. A gente sabe que muitas startups aí passaram por alguns maus bocados, os fundos que dizem que secou o dinheiro, mas na verdade não secou nada. Secou talvez aquela farra do boi que a gente conhecia, aplicando em qualquer negócio que não sabia nem como ia faturar ainda. Então, só porque era bacaninha, tinha uma galera legal na liderança. Hoje não, tem que entender que venda, né, venda desde o D0, desde o início, coloque isso como o teu objetivo principal, né? O resto é consequência. Um produto bom vai ajudar a vender, um atendimento bom vai ajudar a vender, boa operação vai ajudar a vender, então tudo é voltado para ajudar a vender. Se você achar que tem um produto legal, mas você não sabe como vai funcionar, como vai vender, só porque ele é legal, não vai sair do papel. Então, assim, coloque vendas à frente de tudo, e não é complicado fazer isso. Legal. E onde a gente te acha nas redes sociais, onde a gente pode, você, a G4, onde que a gente pode ter acesso a um pouco mais dessa fonte de conhecimento? Claro, não, é muito simples. Meu LinkedIn é fácil, só procurar lá João Luiz Olivério, ou João Olivério, vocês vão me encontrar, né, no Instagram, joão.olivério. Aqui, a G4 também tem muita coisa, né? Lá tem milhões de cursos, imersões, como, né, eu participo de alguns deles. Só procurar por G4 Educação, também todas as redes. E quem quiser conhecer mais a minha metodologia também, entrar no salesassystem.com, que é a minha metodologia. Então, tem bastante coisa. Se der para deixar, e depois acho que dá para deixar, a gente pode deixar os links também. E aí o pessoal vai poder ter acesso, mas fique à vontade, só me chamar, pode adicionar, conversar. Isso é muito fácil. Tá ótimo, show de bola. E a Poly também tem as redes sociais, poly.digital. Você nos encontra no Instagram, você nos encontra no Facebook, você nos encontra no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, fique por dentro dessas novidades, de tudo isso que a gente tem buscado trazer para o mercado. Conexão Poly Digital é uma apresentação quase que mensal que nós temos feito aí para os clientes, para trazer conhecimento, para trazer troca de ideia, para trazer gente boa do mercado, para trazer mais informação para você. Então não fique de fora, acompanhe a gente. E em último ponto aqui, agradecer demais pelo aceite do convite, João Oliveira. Nós vamos ainda ficar muito no seu pé para que futuras conversas possam existir também. Agradecer ao Gabriel também pela presença aqui, por ter disponibilizado esse tempo aqui conosco. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.